Senhoras e senhores, o senhor Presidente da República. Dando início à cerimônia O Brasil pelo Desarmamento, o secretário de Estado dos Direitos Humanos, José Gregori, assinará a portaria que cria o Grupo de Trabalho para a Revisão do Programa Nacional de Direitos Humanos. Com a palavra, o secretário José Gregori. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor vice-presidente, dona Ruth, ministro da Justiça, autoridades, minhas amigas, meus amigos. Presidente, eu gostaria de me filiar em gênero, número e grau à maneira como Paulo Renato, ministro da Educação, começou o seu discurso a Vossa Excelência na sexta-feira passada, quando lançou o crédito educativo. CPIs, investigações, denúncias. Isso faz parte do varejo dos governos. O que importa é o atacado. É o governo governando, rompendo a inércia, abrindo cabeças, inovando, deixando uma obra perene. Isso eu tenho certeza que nesses 4 anos e 5 meses o governo de Vossa Excelência está fazendo diariamente. E nesse sentido, tanto o Ministério da Justiça como a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, ouso dizer que não estão destoando desse diapasão. E agora, uma pequena cesta de realizações e encaminhamentos que tanto o Ministério da Justiça como a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos apresentam à consideração, à aprovação de Vossa Excelência. Hoje, o carro-chefe vai ser apresentado pelo Ministro da Justiça. É um projeto que torna proibido em todo o território nacional a comercialização de armas de fogo. É um compromisso que Vossa Excelência estabeleceu e, a meu ver, é um recado forte, firme, no sentido de que o governo federal está absolutamente inconformado com os níveis de violência que existem no nosso país. E não teme nenhuma medida, desde que acredite na sua eficácia, no sentido de darmos combate e diminuirmos essa violência no nosso país. Mas o ministro da Justiça dará os detalhes dessa medida. No que se refere propriamente à Secretaria de Direitos Humanos, nós assinamos esse decreto, cumprindo a determinação de Vossa Excelência, no sentido de que, depois de 3 anos, o Programa Nacional de Direitos Humanos tem que ser atualizado, tem que ser revisto, porque boa parte dele já entrou em vigor. Saiu da letra de forma e se tornou medida prática, concreta, palpável. E, nesse sentido, foi também recomendação de Vossa Excelência que os direitos humanos, mais de caráter social e cultural, fossem privilegiados nesse exame. Essa comissão vai funcionar, como funcionou a outra que fez o programa, da forma mais ecumênica, trazendo todas as reivindicações de todas as pessoas que nesse país se interessam pelos direitos humanos. A segunda medida é um decreto que cria o Fórum Nacional de Ouvidorias de Polícia.
a partir de uma experiência pioneira havida em São Paulo, com a coragem e determinação do governador Covas, se criou um sistema de fiscalização através de denúncias que qualquer do povo possa fazer contra violências cometidas pela polícia. Com muito equilíbrio, isto funcionou em São Paulo e, a partir daí, se disseminou por vários estados e agora, na Secretaria, vai funcionar um fórum coordenando o esforço que as ouvidorias já existentes estão fazendo e no sentido de estender esse programa para todos os estados brasileiros. Depois, nós temos um decreto que cria o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Hoje já existe um organismo que reúne, inclusive, as pessoas portadoras de deficiência, mas ainda é um organismo diminuto para as necessidades das pessoas portadoras. Então, esse decreto cria um organismo mais ágil e mais útil, no sentido de encaminhar soluções para essa parte importante da população brasileira, que antes do seu governo estava praticamente relegada a uma subcondição de cidadania. Depois, nós temos a portaria do ministro da Justiça instituindo o Prêmio de Direitos Humanos para a edição de 1999. Como fazemos todos os anos, premiamos aqueles da sociedade civil que mais se destacam no trabalho pelos direitos humanos. Mas, ao mesmo tempo, abrimos a toda a juventude a possibilidade de fazer composições redacionais sobre o tema dos direitos humanos. Finalmente, Vossa Excelência vai solicitar urgência para o projeto de lei complementar 2499, relativo à dinamização de um organismo absolutamente necessário para a implementação completa dos direitos humanos no Brasil, que é a Defensoria Pública. E muita gente não tem vez e voz perante o Judiciário, porque não pode pagar um advogado. Então, essa urgência que Vossa Excelência vai pedir vai tornar possível, através desse projeto, uma dinamização e fazer com que se estendam os benefícios da Defensoria por todo o país. E, finalmente, tenho exemplares de livros que foram feitos pela comunidade negra, tratando de assuntos que, antes também do governo de Vossa Excelência, eram assuntos absolutamente desconhecidos nesse país. 50 anos depois, relações raciais e grupos socialmente segregados, Calunga, Povo da Terra, e a série Política Municipal para a Pessoa Portadora de Deficiente, negra ou branca. Portanto, essa é a cesta de realizações concretas que nós trazemos à apreciação de Vossa Excelência. O ministro de Estado da Justiça assinará a portaria que institui o regulamento do Prêmio Direitos Humanos de 1999, cujos temas serão: na categoria Estudantes Secundaristas, Brasil, um Brasil para todas as idades, no âmbito das comemorações do Ano Internacional do Idoso, e na categoria Estudantes Universitários, criada hoje, Direitos Humanos e Democracia para o Século XXI. Ouviremos agora o senhor ministro de Estado da Justiça, Renan Calheiros. Senhor Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, senhor Vice-Presidente da República, Marco Maciel, professora Ruth Cardoso, Presidente da Comunidade Solidária, senhores Ministros de Estado, senhor Secretário de Estado dos Direitos Humanos, Dr. José Gregóri, senhores Embaixadores, senhor Governador do Estado do Ceará, Tasso Gereissati, senhor Governador do Estado de Goiás, Marcondes Perillo,
senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, deputado Nilmário Miranda, senhor líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Arnaldo Madeira, senhores líderes partidários, senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Reginaldo de Castro, senhores parlamentares, minhas senhoras, meus senhores. Neste ato que celebra os novos avanços da Política Nacional de Direitos Humanos, compromisso síntese deste governo, cumprimento o presidente Fernando Henrique Cardoso por sua decisão de encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei que proíbe a comercialização de armas e de munição em todo o território nacional. Este gesto de coragem, uma ousadia necessária, reflete a crescente conscientização de nossa sociedade contra a proliferação indiscriminada de armas. Precisamos combater o crime e suas causas, mas é urgente o combate ao crime sem causa, motivado pela banalização do uso de arma de fogo. Precisamos frear a escalada armamentista, capaz de transformar em tragédia qualquer briga cotidiana, ou mesmo uma simples discussão no trânsito, na rua, no lar. E, paralelamente a este projeto, nós pretendemos criar com os governos estaduais forças-tarefa para confiscarmos armas ilegais e contrabandeadas. A devolução de armas legais serão, como determina a Constituição Federal, devidamente indenizadas. A população tem consciência do problema. No Rio de Janeiro, 72% das armas apreendidas tinham como destino original a exportação. Entretanto, estão circulando pelas ruas de nossas cidades. Este dado fala por si só. De outro lado, é sabido que 96% das vítimas armadas que reagem a assalto acabam sendo assassinadas. O Brasil precisa de ações ousadas para limparmos este triste índice de nossa memória. Após a lei do Sinarme, o número de registro de armas caiu abruptamente. Em São Paulo, por exemplo, antes da vigência da lei, venderam 70 mil armas. Depois da vigência da lei, a venda de armas caiu para 6.700 armas, e 86% delas são vendidas a empresas de segurança, o que significa dizer que o cidadão, o homem de bem, não compra mais arma legal. A lei rigorosa, lamentavelmente, acabou privilegiando a clandestinidade. Nós vamos corrigir isso. O governo assume agora uma atitude concreta, pois pretende reduzir definitivamente a violência que se alastra em nossas escolas, ruas, locais de trabalho, de lazer e mesmo dentro dos lares, ceifando vidas preciosas, sobretudo entre a nossa população mais jovem, que é, na verdade, a maior vítima da violência e da criminalidade no país. Temos consciência que não resolveremos o problema da violência e da criminalidade apenas com este projeto, mas é um passo decisivo e necessário. Trata-se, enfim, de um convite à vida, uma chance à paz, a qual, estou convicto, os representantes do povo no Poder Legislativo não faltarão. O lobby vem agindo com desenvoltura, é legítimo, porém precisamos refletir que a cada estampido, que a cada vítima, alguns poucos lucram. A população tem se armado na esperança de se defender, mas esta não é a solução. Os marginais estão sempre preparados. O surpreendido é quase sempre o cidadão de bem.
aí estão as estatísticas para defendermos posições enérgicas como esta. Os demais atos desta cerimônia confluem, cada um a seu modo, para a finalidade de promover, ampliar e fortalecer os pressupostos de uma convivência digna e civilizada entre os nossos irmãos brasileiros, consequência da competente política de direitos humanos conduzida pelo Dr. José Gregori, secretário de Estado dos Direitos Humanos. Gostaria de assinalar duas portarias, a primeira criando o grupo de trabalho destinado a propor a atualização do Programa Nacional de Direitos Humanos, e a segunda, instituindo o regulamento do Prêmio de Direitos Humanos 1999, em 4 categorias. Mas eu gostaria de concluir minhas palavras, senhor presidente, exaltando mais uma vez o significado e a importância da iniciativa que proíbe a compra de armas e munição. Com ela, o governo responde de maneira clara e efetiva ao anseio de todos os homens e mulheres de boa vontade neste país que, como Vossa Excelência, sonham em fazer da paz e da tranquilidade uma legítima conquista da vida cotidiana brasileira. Muito obrigado. O senhor presidente da República assinará agora os seguintes atos. Decreto que institui o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Decreto que institui o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e o decreto que cria o Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia. Pedidos de urgência urgentíssima para os projetos de lei 24/99 e 642/99, que tratam da implantação, em caráter emergencial e provisório, da Defensoria Pública da União e tornam viável a cooperação entre a Defensoria Pública da União e as Defensorias Públicas Estaduais. E mensagem que encaminha ao Congresso Nacional projeto de lei que proíbe a comercialização e venda de munições e armas, exceto para as Forças Armadas, Polícia e empresas de vigilância. Com a palavra, o senhor presidente da República. Senhora Ruth Cardoso, senhor vice-presidente Marco Maciel, senhor ministro Renan Calheiros, senhores ministros de Estado que aqui se encontram, senhores embaixadores, senhores governadores de Ceará e de Goiás, deputado Nilmário Miranda, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senhores parlamentares, líderes, senhor José Gregori, secretário de Direitos Humanos, senhores secretários de Estado, senhoras e senhores. Eu tenho procurado cumprir no meu governo o compromisso de implantar uma política efetiva de respeito aos direitos humanos e de garantir a plena participação do Brasil nos sistemas internacionais de promoção e de proteção aos direitos humanos. Nós começamos há 4 anos com a lei que reconheceu como mortas as pessoas desaparecidas por motivação política na época do regime autoritário. Logo em seguida, começamos a elaborar, com a participação de várias entidades da sociedade civil, o Programa Nacional dos Direitos Humanos. Poderíamos apresentar vários avanços atingidos desde então, mas a consciência do muito que ainda resta por fazer impede comemorações ufanistas. Criamos um órgão específico para zelar por essa política, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e no início deste ano, de 99, elevamos esse órgão à condição de Secretaria de Estado, de modo a aumentar a sua capacidade de interlocução nos âmbitos nacional e internacional. Portanto, hoje, a política dos direitos humanos do Brasil não é mera intenção, e sim firme disposição do governo. E porque eu acho importante chamar a atenção para a importância dessa política de direitos humanos, porque entendo que essa é a melhor estratégia e talvez a mais eficiente de combater a violência. A manifestação de violência assume vários nomes: homicídio, infanticídio, estupro, tortura, massacre, sequestro, extermínio e assim vai. Uma lista interminável de manifestações de violência individual e coletiva que nos indigna pelo seu horror e nos exige atitudes que impõem limites à proliferação de fatos que
presentes em nosso cotidiano, pressionam e provocam medo em cada brasileiro. Não há dúvidas que esse quadro de violência é alimentado pelas graves desigualdades sociais, por altas taxas de desemprego, por práticas autoritárias ainda recorrentes em diversos setores da sociedade e dos órgãos estatais, pela morosidade da justiça e, principalmente, pela impunidade. Entretanto, não é por causa desse quadro desafiador que nós vamos minimizar os avanços já alcançados nesses últimos 3 anos de vigência do Programa Nacional de Direitos Humanos, sob a direção do Dr. Zé Gregório. Gostaria de citar alguns exemplos, embora, porventura, de muitos conhecidos. A lei que tipifica o crime de tortura, que já foi aprovada pela Câmara. A lei que transfere para a justiça comum os crimes dolosos praticados por policiais militares. A adesão aos principais tratados internacionais de direitos humanos e a recente adesão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A implantação de um programa de proteção e testemunha a vítimas de crime. Programas para retirar as crianças do trabalho infantil e colocá-las nas escolas. O registro dessas iniciativas apenas exemplificam as ações que foram e estão sendo realizados. E isso, eu creio que é importante de ressaltar, não para propagandear feitos, e sim para reafirmar que, na porta de entrada para o próximo milênio, tudo devemos fazer, tanto o Estado quanto a sociedade, para juntos evitarmos que a violência seja tolerada, para que a brutalidade contra as pessoas seja implacavelmente coibida e para que a atuação policial, que deve refletir a autoridade estatal, esteja sempre dentro dos limites impostos pelas leis e, ao mesmo tempo, tenha um caráter educativo. Eu não tenho dúvidas que este governo, dentro de suas competências, não tem transigido com aqueles que violam os direitos humanos. Estou convencido que este é o caminho para se enfrentar as múltiplas faces da violência. Isso é um trabalho de longo prazo, de paciência, de persistência, principalmente porque não existe, para tudo isso, uma só resposta. Quando eu lancei o Programa Nacional dos Direitos Humanos há 3 anos, disse que os direitos humanos seriam o novo nome da democracia. Tenho cada vez mais convicção desta afirmação. Eu determinei ao secretário de Estado de Direitos Humanos, como já foi dito aqui, que estabelecesse um grupo de trabalho para coordenar e atualizar o Programa Nacional de Direitos Humanos, pois que, como ele próprio disse, é preciso que se renovem os compromissos, se modifiquem as leis, porventura, em prática, e, principalmente, que se amplie a participação das organizações da sociedade civil, como já fizemos desde o início da implantação deste programa. Vamos, portanto, criar ainda este ano, no âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, um sistema especial de identificação e acompanhamento dos direitos humanos, o que nós estamos chamando dos observadores em rede. Esse mecanismo contará com o trabalho de especialistas em direitos humanos que atuarão como relatores especiais da Secretaria de Estado nos casos de graves violações. Com isso, nós buscamos dinamizar o relacionamento da sociedade com o Estado, dar maior mobilidade à ação da Secretaria dos Direitos Humanos e estabelecer, pelo próprio nome, que, na verdade, é um conceito de rede, uma relação de solidariedade entre um conjunto de pessoas, estejam no Estado ou fora dele, que tem preocupação básica com os direitos humanos. Os temas relativos à promoção da igualdade se fazem representar aqui hoje pelo decreto, que também assinei, elevando o status do Conselho Nacional, ao órgão colegiado que cuida das pessoas portadoras de deficiência física. Diga-se de passagem que essa questão de pessoas portadoras de deficiência ganha cada vez mais importância no mundo contemporâneo e faz parte da luta pela cidadania, pela inclusão de todos na nossa sociedade, dando-lhes a assistência moral, às vezes mais importante até mesmo do que as outras formas de assistência que todas essas pessoas merecem e necessitam. E como já foi dito pelo secretário Zé Gregório e reiterado pelo ministro Renan, nós estamos também, por decreto, criando este fórum permanente de ouvidorias de polícia, com o objetivo equivalente, ou seja, de estabelecer controles democráticos e para aprofundar a participação de vários setores da sociedade nesses órgãos, melhorando
a qualidade das polícias e, ao mesmo tempo, estimulando a criação de novas ouvidorias. O espírito é o mesmo do já assinalado anteriormente no que diz respeito aos observadores em rede, ou seja, da mesma maneira, queremos ampliar o conjunto de cidadãos que se interessam e que participam ativamente e não apenas recebendo mensagens ou os benefícios eventualmente prestados por parte do Estado. E também, em continuidade das iniciativas que já tomamos no combate à violência, como o ministro Renan Calheiros acabou de expor, estamos enviando ao Congresso Nacional um projeto a respeito da comercialização de armas de fogo, com o propósito primordial de que se abra um amplo debate no país e que o país se lance efetivamente numa campanha que seja uma campanha pela paz, pelo desarmamento. Nós todos sabemos, apesar das considerações corretas feitas pelo ministro da Justiça, que muitas vezes a lei e a regulamentação não alcançam o seu objetivo porque falta fiscalização e porque falta capacidade de implementar a decisão. Mas isso não desobriga o governante de propor ao Congresso a lei. Não desobriga o Congresso de aprovar a lei, para que nós tenhamos pelo menos um quadro de referência a partir do qual a sociedade possa não só se apoiar para suas ações objetivas, colimando o que já se havia proposto ao enviar o projeto, mas, mais do que isso, para que possa se ativar no sentido de tomar consciência e de atuar para que haja um desarmamento crescente. Choca, e choca todos nós, ao vermos na televisão, ao ouvirmos do rádio, ao lermos nos jornais, quando não o presenciarmos, a violência armada, sobretudo de jovens, a mortandade provocada de jovens por outros jovens, que não são, digamos, entre aspas, bandidos. Não se trata de gente à parte da sociedade organizada em Malta para a malversação. Não. Muitas vezes são, e ponho aspas de novo, pessoas normais. E ponho aspas nos normais. Qual é a diferença, nesse momento, entre aquele que, aspas, é bandido e o outro que é normal, se é portador de arma e, de repente, mata? Se aproximam subitamente um do outro. E nós temos visto isso até nas nossas escolas. Temos visto isso nas esquinas. Temos visto isso ceifando vidas dos mais jovens. Assusta ver nas estatísticas a quantidade de jovens que morrem no Brasil pela utilização de armas de fogo e pela violência. Então, não pode o governante, mesmo sabedor das limitações eventuais que existem num diploma legal, furtar seu dever de mostrar à sociedade que não é esse o caminho. O sentido dessa iniciativa que nós temos hoje é, portanto, um sentido, ao mesmo tempo, prático, mas é também simbólico. E, sendo simbólico, é motivador, porque só a própria sociedade, atuando organizadamente, é que será capaz, efetivamente, de transformar esses brotes de violência, de limitá-los, de coibi-los e de criar uma situação em que se possa ter uma convivência, portanto, pacífica. Nós, brasileiros, sempre, e o Brasil como país, sempre participamos muito ativamente nos esforços da comunidade internacional em prol da solução pacífica de controvérsias, da limitação de armamentos e do desarmamento nuclear. E temos, portanto, que sublinhar esses mesmos valores de paz e de desarmamento como regras essenciais para a convivência entre todos os brasileiros. A tarefa para um desenvolvimento humano pleno é de todos. De nossa parte, o governo quer trilhar esse caminho em conjunto, reitero, e em cooperação com todos os agentes sociais, privilegiando resultados concretos e buscando corresponder às expectativas e aos compromissos assumidos. Ao agradecer a presença de todos e o trabalho feito pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria de Direitos Humanos, e estendo esses agradecimentos àqueles que colaboram e vêm colaborando intensamente desde o início do lançamento desse programa, com os esforços que nós temos feitos, eu quero dizer também que, após 3 anos de vigência desse programa de direitos humanos, e cada vez com maior clareza em matéria de direitos humanos, o nosso secretário José Gregório tem razão em afirmar que, nessa matéria de direitos humanos, nunca existe a última conquista, é sempre a penúltima. Vamos continuar brigando por elas. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia.